Muito bem, já estamos gravando e nós já estamos agora, mais uma vez, eu estou ajustando aqui a minha câmera com vocês, depois a gente tem um tempo devocional. Nós estamos na décima aula do nosso curso A Pessoa e a Obra do Espírito Santo, ou se preferir, o Ministério do Espírito Santo, que é como nós estamos chamando, tá bom? Então, nós vamos agora dar continuidade a esse curso e tirar as dúvidas. Eu estou sendo lembrado aqui que a gente já tem uma pergunta para responder, mas eu vou pedir que a gente faça isso, Valdir e todos vocês, no primeiro intervalo. Aí a gente já faz essa questão, tá bom? Então, vamos lá. Daqui a pouco o Valdir vai colocar o slide para a gente vai pegar lá naquele slide onde estão os 10, digamos assim, os 10 pontos, os 10 marcos da obra do Espírito Santo. Valdir, deve ser o slide mais ou menos lá o 20 e pouco, talvez a partir do 26, a gente pode verificar, ou um pouquinho para diante ainda. Mas pode colocar no 23, aí eu já estou olhando ele, pode colocar no 23, porque... não, um pouquinho mais adiante, pode ir um pouco mais adiante, ok, mais um pouquinho adiante, pode ir ainda, pode continuar indo, isto, aí, neste aí, ó, neste aqui, tá bom? Esse slide a gente vai começar e depois a gente só vai um pouquinho adiante. Eu só preciso lembrar a vocês, este é um curso que se chama o Ministério do Espírito Santo, é um curso especialmente para os membros da nossa comunidade Atos, mas não só, todas as pessoas que queiram aprender a palavra de Deus, essa doutrina central da fé cristã, que é a doutrina do Espírito Santo. E então, a primeira coisa que eu preciso também lembrar a esse respeito é o Deus da Bíblia, o Deus cristão, é um Deus que é único, que se revela de forma especial e se revela nos mostrando que o Deus da Bíblia é uma comunhão perfeita, é uma trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O que significa isso? Que o Deus da Bíblia é uma comunidade absolutamente perfeita e em perfeita comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são iguais em poder, eles têm perfeita comunhão, eles têm pleno poder, plena soberania. Tudo que o Pai tem, o Espírito também tem, o Filho também tem. Então, nós devemos adorar as três pessoas da Trindade, porque os três são Deus, não são três deuses. Um Deus numa comunidade em perfeita unidade e comunhão. Então, essa é a primeira informação. E segunda informação é que, desde que Jesus voltou aos céus, o seu lugar de reinado sobre todo o cosmos, sobre todo o mundo que ele criou, sobre o nosso planeta Terra, ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo veio a habitar, agir, ministrar no nosso mundo. Portanto, a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa da Trindade no mundo. Então, nós nos relacionamos desde a subida de Jesus Cristo, desde Pentecostes, com a pessoa do Espírito Santo. Isso é muito importante já para refutar vários ensinos enganosos a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo precisa ser conhecido, é preciso um relacionamento pessoal com ele, é ele que está atuando no nosso mundo, é ele que nos ajuda a interceder, é ele que intercede por nós, é ele que nos santifica. Então, a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa da Trindade no mundo e, em especial, na igreja. Podemos ir um pouquinho adiante, Valdir, só para a gente lembrar, nós só estamos lembrando aqui que essa salvação, essa reconciliação, esse perdão, esse resgate de Deus da humanidade, a Trindade atua de forma distinta, embora seja em perfeita harmonia. Deus planeja essa salvação, o Filho Jesus Cristo executa e o Espírito Santo aplica. Isso nos leva ao próximo slide, a gente ainda compreendendo a salvação e que
A obra do Espírito Santo, ela consiste em ensinar, em lembrar, em aprofundar os ensinos de Jesus, o ensino do Filho. E o Espírito Santo também nos ilumina em relação à revelação de Deus. Coisas que são mais complexas, o Espírito Santo nos revela, nos ilumina a mente. Ele dá dons a todos os homens, nós vamos estudar melhor daqui a pouco os dons espirituais, os dons naturais, e ele dá poder espiritual à sua igreja e aos discípulos para cumprir a missão de Deus no mundo. Qual é a missão de Deus no mundo? Através do Evangelho, a mensagem de boas novas, reconciliar os homens com Deus. É isso que Deus está fazendo e nós participamos dessa missão e o Espírito Santo é o nosso guia nessa missão. Isso nos leva ao próximo slide, que a obra do Espírito Santo, ela se resume em duas grandes coisas, ou duas grandes doutrinas, na verdade, do cristianismo. Regenerar seres humanos, ou seja, dar uma nova vida, a vida do Espírito, fazer com que eles nasçam de novo para viver uma nova vida, para viver uma nova comunidade que é a igreja, até que venha a nova criação. Tudo é novo. Isso é um ato de Deus, a regeneração, que quer dizer novo nascimento ou nascer de novo. E a segunda obra é a santificação, ou seja, é nos fazer amadurecer espiritualmente, é nos fazer mais parecidos com Cristo. E esse é um processo que o Espírito Santo está fazendo, e isso é uma obra do Espírito, mas também tem a nossa participação, diferente da regeneração, que é uma obra só do Espírito Santo de Deus. Regeneração, só o Espírito atua, porque é ele que gera esse nascimento. Santificação, o Espírito atua, mas nós também atuamos, ok? Isso nos leva ao próximo slide. Então, olha só, aí nós já vimos que as dádivas da salvação é o perdão dos pecados e o dom do Espírito. Podemos ir adiante. Tudo isso nós já estudamos. E como é que nós respondemos a essas dádivas de Deus, que é o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo? Bem, com arrependimento e com fé, nós também já estudamos isso. Vamos adiante. Aí vem, então, a obra do Espírito, que nós estamos estudando agora mais detidamente. Lembrando que até agora a gente estava estudando a pessoa do Espírito Santo. Agora a gente começou a estudar a obra do Espírito Santo. O que ele fez, o que ele está fazendo. Então, isso é muito importante. Nós dividimos aí em 11 itens. Então, nós precisamos, ao final desse curso, entender com clareza essas 11 indicações da obra do ministério do Espírito Santo. O primeiro deles é o derramamento do Espírito Santo, essa promessa, como isso aconteceu, quais os efeitos disso. O segundo é o selo do Espírito Santo, é uma marca de propriedade de Deus em nós, a marca de uma nova vida. O penhor do Espírito Santo, penhor, a palavra quer dizer garantia, ou seja, o Espírito Santo vindo habitar em nós é uma garantia de que tudo aquilo que Deus começou em nós, ele vai levar até o fim. Essa é a garantia. O batismo no Espírito Santo, que nós estamos tentando explicar aqui mais devagar para que a gente compreenda, a compreensão histórica da fé cristã, a compreensão pentecostal ou do movimento pentecostal e ensinando mais profundamente o significado do batismo no Espírito Santo como um dom que Deus dá a todos os nascidos de novo. O enchimento ou a plenitude do Espírito Santo, que é uma ordem bíblica, enchei-vos do Espírito. Como é que nós nos enchemos do Espírito? Quais as disciplinas espirituais que nos ajudam a ser cheios do Espírito? Qual o papel da oração e da leitura devocional da palavra de Deus no caminho do enchimento do Espírito Santo? Depois, os símbolos do Espírito Santo. Como é que os símbolos indicam a presença e a manifestação do Espírito Santo, principalmente no Novo Testamento, e qual o significado dessas coisas para nós hoje. Em seguida, o fruto do Espírito, que é o resultado da gente ter um relacionamento com o Espírito Santo. Esse relacionamento produz frutos, e esses frutos se manifestam na vida do discípulo de Jesus. A gente vai estudar cada um deles. Depois a gente vai ver os dons do Espírito. O que são dons espirituais, o que são dons naturais. Os dons espirituais existem no mundo natural ou só na igreja de Jesus? Qual a diferença entre dom espiritual e dom natural? Quais são os dons? Os dons são em número limitado, são ilimitados. Os dons espirituais têm hierarquias, tudo isso nós vamos ver. Depois disso, a gente vai ver que o Espírito Santo,
ele tem épocas que ele visita pessoas e grupos de uma forma absolutamente extraordinária, produzindo coisas extraordinárias e espetaculares. No que isso é igual ou diferente do batismo no Espírito Santo? Nós vamos ver tudo isso aí. E depois a gente caminha para ver a santificação como um processo contínuo em que Deus, através do Espírito Santo, vai nos moldando à imagem de Jesus Cristo, vai nos tornando mais humanos e não menos humanos, mas vai nos tornando menos mundanos. Aí sim, ok? E depois nós vamos ver finalmente a compreensão do que é graça comum. Por que que, existindo tanto mal no mundo, o mundo não entra em colapso? Por que, existindo tanto mal no mundo, porque o mal já não tomou conta de todas as coisas? A gente vai ver que é por causa da graça comum. Isso é uma obra do Espírito Santo, produzindo bem, beleza, alegria, chuva para todo mundo, sol para todo mundo, natureza produzindo para tudo. Essa ação do Espírito Santo, que é uma ação do Espírito Santo, para cristãos e não cristãos, para crentes e não crentes, até para os ateus, essa obra de boa vontade de Deus que refreia o mal no mundo é chamado de graça comum. E nós vamos entender melhor o que ela significa, tá ok? Isso nos leva ao próximo slide. Muito bem. Só repassando aqui que a gente já viu um pouco a respeito do que significa o derramamento do Espírito Santo. Primeiro, o derramamento do Espírito Santo é o início de uma nova era, a era do Espírito. Quando começa essa era? Começa precisamente no Pentecostes, quando o Espírito Santo vem de uma forma absolutamente intensa e mais ampla sobre os 120 que estavam no cenáculo, e como uma promessa de que o Espírito Santo, depois que Jesus subisse aos céus, viria de forma intensa. Então, desde Pentecostes, nós vivemos a era do Espírito Santo. É o Espírito Santo que manifesta a presença de Deus no mundo desde Pentecostes. Então, o derramamento do Espírito Santo é a evidência que começou uma nova era. Qual era? A era do Espírito Santo. Em segundo lugar, é o cumprimento de uma promessa. É um cumprimento de uma profecia. Qual profecia? Profecia do profeta Joel, outros profetas também falaram, mas principalmente o profeta Joel no capítulo 2 da profecia de Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso vai provocar uma revolução. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões e haverá um renovo e uma reconciliação com Deus. Essa promessa acontece no dia de Pentecostes. Pedro vai dizer exatamente isso. Assim como Joel profetizou, está se cumprindo nos nossos dias. Então, o derramamento do Espírito Santo significa o início de uma nova era, significa o cumprimento de uma profecia do profeta Joel, e significa, em terceiro lugar, que o Espírito Santo vai visitar a igreja e o mundo com sinais sobrenaturais. Por exemplo, em Atos 2, a gente vai ver a evidência das pessoas falando línguas que elas não conheciam e visões sendo vistas pelas pessoas que estão como labaredas de fogo, línguas de fogo, pairando sobre as pessoas, dando a indicação que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre elas. Em quarto lugar, o derramamento do Espírito Santo é um derramamento não apenas sobre a igreja, é sobre a igreja, claro, para ela cumprir a sua missão, mas é sobre toda a carne, ou seja, toda a natureza humana, toda a humanidade. Agora o Espírito Santo está espalhado pelo mundo, agindo na igreja de uma forma especial, mas não só na igreja, agindo no mundo, produzindo arte, alegria, beleza, todas as coisas boas que a gente conhece é uma obra do Espírito Santo. E, finalmente, o derramamento do Espírito Santo indica que agora, na era do Espírito Santo,
o Espírito não só visita pessoas para o cumprimento de uma missão, ele passa a habitar as pessoas, o interior das pessoas. Ele passa a habitar de uma forma derramada, de uma forma muito mais intensa. Então, essas pessoas que receberam esse novo nascimento, esse dom do Espírito, passam a ser templo do Espírito Santo. Nós somos igreja. Igreja de Jesus Cristo. Como é que a gente sabe que somos igreja? Porque agora nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Ele faz morada em nós, ele habita em nós. Então, isso é o significado do derramamento do Espírito Santo como a primeira evidência da obra do Espírito, tá ok? Isso nos leva à segunda evidência da obra do Espírito Santo. O segundo é que nós, os nascidos de novo, recebemos o selo do Espírito. O que significa esse selo? Significa que o Espírito Santo, ele é uma promessa no Antigo Testamento, não é que ele não atue, nós já estudamos isso, ele atua, mas de forma muito mais contida. Então, quando ele é derramado sobre toda a carne, derramado especialmente sobre a igreja, ele sela as pessoas. O que é esse selo? Esse selo indica o recebimento de uma nova qualidade de vida. Quem é nascido do Espírito recebe um selo espiritual. Que selo? Você recebeu uma nova vida para viver, uma vida que tem uma nova qualidade, uma vida no Espírito, uma vida que é segundo os propósitos de Deus. É isso que significa o selo do Espírito Santo. É a comprovação de que nós agora somos de Deus, somos comprados, resgatados pelo sangue de Jesus. E isso indica que nós somos propriedades de Deus. E é o Espírito Santo que comunica isso a nós, nos dando uma selagem espiritual. Significa ainda que o dom do Espírito comunica. Nós agora sabemos que somos de Deus. Nós não somos apenas criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. E isso é uma selagem espiritual. E significa, finalmente, que o maligno não tem mais poder de nos separar de Deus. Então, o maligno não tem mais poder sobre os selados. Não quer dizer que o maligno ainda não pode provocar em nós tristezas, aborrecimentos, tentações. Ele pode, ele faz, mas eles não podem mais nos separar de Cristo, porque nós somos selados. Esse selo significa que quem é de Deus é conhecido de Deus. Lembra que nós cantamos na nossa igreja uma música que fala isso? Ser reconhecidos, marcados por transformação, provados pelo fogo, habilitados pela unção. É isso que quer dizer, essa selagem do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito comunica que nós somos de Deus e que o maligno não tem mais poder para nos separar de Cristo, ok? Isso é o selo do Espírito Santo. De certa forma, o selo é a mesma coisa que o batismo no Espírito Santo. Mas o Novo Testamento dá nomes diferentes para explicar fenômenos diferentes. Eles acontecem junto. É uma experiência espiritual conjunta. Isso nos leva ao próximo slide. Então, agora, a outra evidência, a terceira evidência, a primeira é o derramamento do Espírito, que indica uma nova era do Espírito. O segundo é que nós somos selados, nós recebemos uma nova vida e somos propriedades de Deus. E agora, nós somos ensinados que o Espírito Santo tem como obra nos dá o seu penhor. Penhor significa garantia. Garantia do quê? Garantia da ressurreição. Garantia que nós vamos ressuscitar em Cristo, porque Cristo ressuscitou e Cristo foi o primeiro de um novo mundo. Ele é a primícia, como ensina Paulo, nós também vamos ressuscitar. Então, a primeira garantia, o primeiro penhor é esse. Assim como Jesus Cristo ressuscitou e deu início a uma nova era no mundo, nós também vamos ressuscitar no poder do Espírito Santo. A segunda garantia, o segundo penhor, ou segunda indicação desse penhor, é de que nós estaremos, a garantia que nós estaremos na nova criação, o novo mundo de Deus que virá.
um novo mundo de Deus que Deus está preparando, conforme diz o Evangelho de João 14. Não se turbe o vosso coração, credem em Deus Pai, credem também em mim, eu, Jesus Cristo, o Deus que está entre vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria prometido isso para vocês. Eu estou indo para preparar essa nova criação, esse novo mundo. E quando eu voltar, esse mundo será estabelecido. É essa a garantia. Em terceiro lugar, olha que coisa interessante. O penhor e a garantia do Espírito Santo indica, preste bem atenção para você não confundir. E eu já começo aqui a responder um pouco a pergunta da Fúvia. O penhor do Espírito Santo significa que quando nós recebemos Cristo, nós já fomos julgados por Deus. E por causa do sacrifício de Cristo, nós recebemos a justiça e a justificação dos nossos pecados. Por quê? Porque Cristo foi perfeito, essa perfeição foi incutida em nós. E quando essa perfeição foi incutida em nós, Deus nos olha através de Jesus Cristo. Portanto, nós somos justificados pela obra de Cristo. E se nós somos justificados, a palavra justificados quer dizer, vocês não estão mais condenados. Vocês não podem ser mais condenados. Porque Cristo, ou o sacrifício, ou a obra de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, justificou, perdoou, acabou com a condenação de vocês. O que isso quer dizer? Que o julgamento nosso, que seria no juízo final, já foi antecipado. Os que nasceram de novo já foram julgados e foram declarados agora libertos do pecado e justificados pela obra de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos, portanto, agora quando? Quando nós recebemos Cristo, nenhuma condenação há. Condenação é o contrário de justificação. Os justificados não estão mais condenados. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O nosso juízo já foi antecipado. Mas aí você me perguntaria, pastor, então o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar? Será um julgamento agora para os santos, para os eleitos, para os perdoados, para os justificados? Será um julgamento não a respeito mais da salvação. Nós já fomos salvos e justificados por Deus, nós só estamos perseverando agora. Será um julgamento apenas das nossas obras. É um julgamento para o recebimento do galardão, que a Bíblia chama de galardão, ou seja, as novas funções que nós teremos no novo mundo, na nova criação de Deus. Então, quem já está em Cristo não vai ser mais julgado em relação à sua salvação, vai ser julgado em relação às obras. E as obras, diz Apocalipse, nos acompanharão. É por isso que é importante fazer obras de justiça nesta vida, porque elas contarão para outra vida. Mas então quer dizer, se eu fizer boas obras, eu serei salvo? Não, não, não. Você não é salvo por causa das suas boas obras. Você é salvo pelo que Cristo fez. Agora, porque você é salvo, você é chamado para fazer boas obras. E por que elas são importantes? Primeiro, porque é um ato de gratidão a Deus, é um ato que diz que você é semelhante a Cristo, e é um ato que vai contar na eternidade também em termos de galardão, ok? Isso é muito importante entender como penhor. Isso nos leva à quarta evidência da obra do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. Talvez uma das coisas mais controversas nessa doutrina. Eu já abordei um pouquinho a semana passada, vou abordar de novo aqui agora. O que é o batismo no Espírito Santo? Primeiro, eu vou explicar como a igreja cristã sempre entendeu o batismo desde o começo da era cristã, portanto, no século I, até o século XIX. Até o ano de 1900, aproximadamente. O Espírito Santo ou o batismo no Espírito Santo, é a marca inicial da nova vida cristã. A Bíblia Sagrada ensina que ninguém pode confessar Jesus Cristo se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode enxergar a obra de redenção e se arrepender se o Espírito Santo não abrir os seus olhos espirituais.
E esse processo inicial, o Novo Testamento chama de batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Então, é muito importante entender que quando nós recebemos o novo nascimento, nós também recebemos o batismo no Espírito Santo. Quem não nasceu de novo não tem o Espírito Santo. E quem nasceu de novo também recebeu o batismo no Espírito Santo. Essa é a primeira informação. Como é que nós sabemos disso? Principalmente no texto e no ensino de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. O que diz esse texto? Paulo diz assim: mas todos nós, veja que são todos, não são alguns cristãos, todos nós fomos batizados em um só corpo. Ser batizado no Espírito Santo é ser batizado no corpo de Cristo. Então vamos lá. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. Um só batismo, um só corpo, um só Espírito. E de novo, todos, não alguns, recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Nós somos batizados e bebemos, nos alimentamos desse Espírito. Então, todo cristão nascido de novo recebeu o Espírito Santo e, portanto, foi batizado no Espírito. O Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, significa a marca da iniciação da nova vida, a vida no Espírito. Em segundo lugar, indica que nós recebemos esse batismo no ato da conversão, não depois. É no ato da conversão que nós recebemos isso. Em terceiro lugar, nós somos batizados tanto no Espírito como no Espírito. Alguém me perguntou na aula passada para explicar de novo, eu estou reforçando aqui, ser batizado no Espírito é ser batizado com o Espírito, é ser batizado no corpo de Cristo. Então, nós somos batizados no corpo de Cristo, nós passamos a fazer parte desse corpo místico espiritual que é a igreja. A igreja em todas as eras, inclusive na era que nós vivemos. Mas também nós somos batizados com o Espírito. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Nós passamos a ser templos do Espírito. Então, é isso que significa ser batizado no Espírito, no corpo de Cristo, e ser batizado com o Espírito é ser morada do Espírito e ele habitar dentro de nós. E é por isso que nós nos tornamos templo, morada do Espírito. Isso é o significado do batismo no Espírito Santo. É a iniciação da nova vida, é receber, é aquilo que a gente recebe no ato da conversão, é sermos batizados no corpo de Cristo, é passarmos a ser moradas do Espírito Santo. Nós somos igreja, nós participamos da igreja e isso tem como indicação o batismo no Espírito Santo, ok? Isso nos leva à quinta evidência. E depois que a gente foi batizado no Espírito? Bem, aí a Bíblia manda a gente ser cheio do Espírito. Veja que eu disse a Bíblia manda, porque é uma ordem. A gente buscar a plenitude do Espírito. É aqui que acontece muita confusão entre a doutrina histórica da fé cristã e a doutrina do movimento pentecostal. O movimento pentecostal ensina que primeiro uma pessoa passa pela conversão e depois ela busca o batismo no Espírito Santo em algum momento, que pode ser logo ou depois, ela vai ser batizada no Espírito Santo. E a prova que ela foi batizada no Espírito Santo é que normalmente ela fala em línguas. Isso é como ensina o movimento pentecostal no Brasil. Essa não é a compreensão da teologia histórica, não é, inclusive, a minha compreensão pastoral e não é a compreensão que nós ensinamos na nossa igreja, Comunidade Atos. Não é que está errada, é que nós entendemos, inclusive eu entendo, e não só eu, mas 19 séculos aí de história da igreja, que os nomes estão equivocados. O que o movimento pentecostal chama de batismo no Espírito Santo como uma experiência posterior à conversão,
talvez devesse ser chamado de enchimento ou plenitude do Espírito Santo, que é uma busca constante pelos dons espirituais, pelo desenvolvimento dos dons, na oração, até que nós sejamos tão cheios desse Espírito, tão cheios, que as evidências começam a ser muitas dessa morada, desse preenchimento do Espírito. E pode ser que nós recebamos dons de falar em línguas, dons de curar, dons de sabedoria como evidência desse enchimento, ok? Então, na compreensão histórica, da teologia histórica, o batismo no Espírito Santo acontece no ato da conversão e nós somos chamados a ser cheios do Espírito. Na compreensão do movimento pentecostal, primeiro acontece a conversão e depois que você vai buscando ser cheio do Espírito, acontece o batismo no Espírito Santo. Então, essas são as diferenças, e eu estou dizendo aqui que a nossa igreja, a comunidade de Atos, ela segue a compreensão da teologia histórica. Portanto, todos que nasceram do Espírito receberam o batismo no Espírito Santo e são chamados a ser cheios do Espírito Santo, a buscar o enchimento ou buscar a plenitude do Espírito Santo. E o que significa isso? Significa que Deus espera que todo aquele que nasceu do Espírito busque ser cheio do Espírito Santo. A busca por ser cheio do Espírito Santo ou buscar a plenitude do Espírito é um mandamento, não é um conselho da Bíblia, é um mandamento. Não buscar isso é desobedecer a Deus e desobedecer a sua palavra. Enchei-vos do Espírito, um mandamento, um imperativo. Em terceiro lugar, que esse enchimento do Espírito, essa plenitude do Espírito, ela envolve tanto o conhecimento de Deus na pessoa do Espírito Santo, como uma experiência. Vocês vão se lembrar que eu comecei essa aula de hoje dando um exemplo para a gente entender por que eu estou falando aqui conhecimento e experiência, como as evidências do enchimento do Espírito. É como o mel que eu expliquei. Eu posso dizer a você que o mel é amarelo, que o mel é denso, que o mel é saboroso, que o mel é bom para a saúde, que o mel tem propriedades que são boas para a saúde, que o mel pode ser feito doce, ou seja, que o mel é maravilhoso. Mas se você não provar, não experimentar o mel, por mais que eu tente explicar para você, isso não vai ser uma experiência, vai ser só conhecimento. Isso é um mal que tem acometido muitas igrejas, principalmente igrejas históricas, igrejas chamadas reformadas, em que, não estou dizendo que a doutrina reformada histórica é isso, estou dizendo que as pessoas interpretam assim. Às vezes, o conhecimento de Deus, o conhecimento da pessoa do Espírito Santo se resume a conhecer a doutrina, mas não se experimenta. Se não se experimenta, é como um mel que a gente explica, escreve, mas nunca experimentou a doçura, a experiência. Então, eu estou afirmando aqui que o enchimento do Espírito Santo, a busca por plenitude do Espírito Santo, é tanto algo do conhecimento do Espírito Santo através das Escrituras, quanto experimentar numa experiência pessoal com o Espírito Santo. É relacionamento. E como é que isso acontece? Bem, esse enchimento do Espírito Santo ou busca pela plenitude é alimentado pela oração. Não há como ser cheio do Espírito Santo sem uma vida de oração, sem uma vida diária de adoração. Quem não ora pode conhecer a Bíblia de trás para frente, da frente para trás, pode conhecer as doutrinas, pode conhecer os versículos, pode conhecer as teologias. Mas se não orar, não há relacionamento com o Espírito Santo. Da mesma forma, você precisa orar, mas precisa examinar as Escrituras de forma devocional. Quem não lê e examina as Escrituras diariamente, frequentemente, jamais vai ser cheio do Espírito Santo. Jamais. Porque a palavra de Deus, ela gera vida, ela santifica, ela fortalece, ela ilumina. E isso que vai fazendo a gente ser cheio do Espírito Santo. Então, quando é que a gente sabe que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Ela está na busca por plenitude. Quando ela tem uma vida de oração
e quando ela tem uma vida devocional de leitura da palavra de Deus. Sem isso, é impossível ser cheio do Espírito Santo. Pode ter dons espirituais, pode ter muito conhecimento, mas se não tiver essas duas disciplinas espirituais, é impossível, conforme o Novo Testamento, ser cheio do Espírito Santo. O que mais? O enchimento do Espírito Santo, ou a plenitude, nos leva a uma ousadia espiritual. É por isso que pessoas cheias do Espírito Santo expulsam demônios. É por isso que pessoas cheias do Espírito Santo têm um poder na palavra. É por isso que pessoas cheias do Espírito Santo normalmente têm dons de curar. É por isso que pessoas cheias do Espírito Santo têm dons de aconselhamento que levantam pessoas. Por quê? Porque elas recebem uma ousadia espiritual. Elas são pessoas cheias de coragem, dadas pelo Espírito, para lutar com as armas espirituais na batalha espiritual que todos nós vivemos. E em último lugar, um grande exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Estevão, como exemplo de alguém cheio do Espírito Santo. E aí a gente vai começar a ver em Atos dos Apóstolos, na partir do capítulo 7, como esse homem nos ensinou o caminho de ser cheios, ser plenos do Espírito Santo. Então, esta é a quinta evidência da obra do Espírito Santo. Isso nos leva ao slide um pouquinho mais adiante. Os símbolos do Espírito Santo, nós já vimos, eu só vou passar aqui. O Novo Testamento nos ensina para a gente compreender o Espírito, que é algo que não é material, a partir de 6 símbolos que materializam a ideia para que a gente tenha compreensão. Então, o Espírito Santo é nos indicado como uma pomba, indicando simplicidade, pureza. É aquilo que foi indicado no batismo de Jesus. Uma pomba aparece como símbolo do Espírito Santo, indicando a simplicidade de Jesus, a pureza de Jesus. O segundo símbolo, a água. A água frequentemente é associada à pessoa do Espírito Santo no Novo Testamento, porque a água nos lava, nos regenera, nos limpa, nos santifica. É a obra do Espírito Santo relacionada ao símbolo da água. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é remetido e associado a um símbolo como do vento. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito é aquele que ninguém sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Ele é livre. Ele é livre porque ele é Deus. E ele, sendo Deus, ele não está limitado a qualquer parâmetro humano. Portanto, ele é como o vento. O vento é um símbolo de como o Espírito é. Tem liberdade de ação. Em quarto lugar, o Espírito Santo é identificado com o fogo. O fogo indica purificação. Tudo que está impuro, quando passa pelo fogo, só fica o que é original. O ouro, por exemplo, quando está sujo, passa pelo fogo, o fogo tira as impurezas, só sobra um material nobre. Tudo que precisa ser limpo, precisa ser passado pelo fogo. Por isso que o Espírito Santo nos purifica. Ter o fogo do Espírito não é fazer um monte de coisas sobrenaturais. Ter o fogo do Espírito é ser passado pelo crivo, pela purificação do Espírito Santo. Em quinto lugar, o óleo como símbolo do Espírito. Assim como o óleo ungia reis, profetas, sacerdotes, capacitava pessoas no Antigo Testamento, agora com o derramamento do Espírito Santo, é esse derramamento que unge, que capacita as pessoas para viver a missão de Deus no mundo. Portanto, você não vai ver mais pessoas sendo ungidas assim no Novo Testamento, como um sinal de se preparar para uma missão. Por quê? Porque o Espírito Santo já veio, já foi derramado, e esse é o símbolo do óleo no Novo Testamento para a pessoa do Espírito Santo. Em sexto lugar, o Espírito Santo é aquele que nos sela, nós já vimos um pouco anteriormente, é uma prova de propriedade. Nós somos de Cristo, e a prova é que nós somos selados espiritualmente. Nós recebemos um selo de garantia, que vamos ser ressuscitados e que vamos viver a nova criação. Isso nos leva ao próximo slide. O fruto do Espírito. Muito bem. Valdir, eu acho que já dá para a gente dar uma pausinha,
porque eu vou pegar a partir do fruto do Espírito e a gente continua Atos. Então, eu vou dar uma pausa aqui para que a gente tenha um fôlego e para que a gente comece a responder. Nós já temos uma pergunta da Fúvia. Se você tiver aí, Valdir, a pergunta, pode repetir. Eu me lembro um pouco, eu só queria ter certeza de que é a pergunta, ou se não, a Fúvia pode chamar aí e fazer a pergunta novamente enquanto os outros irmãos estão se preparando. Por favor. Mano, essa é uma pergunta da semana passada, né? Ficou, acho que ela não pôde assistir e ela colocou durante a semana. Vou perguntar aqui se ela quiser complementar mais alguma coisa, é só ela dar um sinalzinho com a mão aí que eu abro o microfone. É a pergunta mesmo. Inicial ela queria que você explicasse melhor sobre a questão do julgamento das obras, sobre as obras. Sobre as obras. Eu já, de certa forma, eu já abordei um pouquinho na explicação, mas eu vou reforçar aqui. Olha só, a Bíblia ensina que nós somos salvos pela fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Quando nós cremos, nós confiamos no que Cristo fez e que a obra de Cristo na cruz, na ressurreição, foi suficiente para que Deus nos aceitasse como filhos, o sangue de Jesus nos purificou dos pecados. Quando nós cremos nisso, nós recebemos salvação. Então, a nossa salvação é pela graça, ou seja, não é mérito nosso, e é mediante a fé em Cristo Jesus e na sua obra redentora. É isso que significa a salvação. Quando nós somos salvos e nós respondemos com fé e arrependimento, e nós chamamos isso de conversão, nós já recebemos a absolvição da nossa condenação. Nós que estávamos condenados, agora fomos justificados, perdoados. Por causa de quê? Por causa das nossas boas obras? Por causa dos nossos méritos? Não. Por causa dos méritos de Cristo e pelo que ele fez. Então alguém perguntaria assim, e as boas obras que a Bíblia manda a gente fazer? As obras de justiça? Bem, as obras de justiça nos são mandadas fazer não para que a gente seja salvo, porque a melhor obra de justiça que nós fizéssemos não garantiria a nossa salvação. Por quê? Porque nós continuamos pecando. O que nos salva é a obra de Cristo. Agora, por que nós somos salvos? Nós somos chamados a viver uma nova vida. Como é essa nova vida? É uma vida de boas obras. Entendeu? Então, nós não somos salvos porque nós fazemos boas obras. É porque nós fomos salvos por causa de Cristo, é que nós passamos a fazer boas obras. Porque boas obras é uma marca da nova vida, a vida no Espírito. E essas obras também são importantes, porque a Bíblia vai ensinar que as nossas obras nos acompanharão na nova vida, no novo mundo de Deus, o mundo pós-ressurreição. Como isso será? Será em termos de galardão, de posicionamentos nesse novo mundo de Deus. A Bíblia não especifica, não dá detalhes, mas ela diz que isso vai acontecer. Então, por que é que a gente deve fazer boas obras e obras de justiça? Não é para que ser salvo, porque ninguém poderia ser salvo pelas suas próprias obras. Ninguém. A gente faz boas obras porque as boas obras é o sinal daqueles que nasceram de novo. E porque essas boas obras vão nos acompanhar num mundo de Deus que está chegando, que é a nova criação. Ok? Acho que ela entendeu. Já sinalizou que está respondido. Excelente, ótimo. Tem uma do Jefferson, né? Vamos lá. Sobre o batismo do Espírito Santo. Ele pergunta se é possível ter uma interpretação diferente sobre esse assunto, como teve Martin Lloyd Jones e Gordon Fee. O Jefferson agora, ele mergulhou aí, né? Ele mergulhou, isso é muito bom. Sim, Jefferson, é totalmente possível. Eu só não coloquei agora porque quase, eu diria que os outros irmãos ainda não leram essa literatura de dois pensadores cristãos, que é o Gordon Fee e que é o Martin Lloyd Jones.
Eu só vou pedir para o Jefferson um pouquinho de paciência. Depois que nós entendemos essas duas correntes, a corrente histórica e a corrente do movimento pentecostal, depois que a gente entender bem essas duas, eu introduzo esse terceiro conceito, que é muito precioso e muito rico. Nós vamos estudar sim, e é possível sim, Jefferson. Tá bom? Só tem um pouquinho de paciência que a gente já vai abordar ele para não confundir a compreensão dos nossos irmãos. Manu, tem uma da Rosinha, não é bem uma pergunta, é só uma palavra dela aqui. Ela disse que viveu anos achando que o batismo no Espírito Santo era somente possível quando uma pessoa falava em línguas, porque ela tinha aprendido dessa forma. Alguém ensinou ela dessa forma. Pois é. Rosinha, de fato, grande parte dos cristãos no Brasil aprenderam dessa forma, especialmente quem chegou à fé através de uma igreja que participa do movimento pentecostal. Eu só quero fazer aqui uma observação. Eu não digo que esse ensino é errado, eu digo que ele é incompleto. Incompleto é diferente de errado, tá? Eu não estou dizendo que os nossos irmãos pentecostais estão errados. Eu estou dizendo que a compreensão deles está incompleta. Porque uma pessoa, quando ela nasce do Espírito, ela recebe o batismo no Espírito Santo, conforme Coríntios 12, 13, segundo Coríntios 12, 13. Nós somos batizados no corpo de Cristo. Agora, depois disso, é um passo de ser cheio no Espírito Santo. E, por exemplo, a pessoa pode, nessa busca por enchimento, falar com dons de línguas? Pode. Ela pode receber dons extraordinários? Pode e deve buscar isso. Mas o nome disso não deve ser batismo, porque batismo é sempre um ato inicial. Batismo é sempre um ato inicial. É por isso que quando as pessoas vão se tornar membros no corpo de Cristo, a igreja, elas passam pelo batismo, porque o batismo é um ato inicial, ok? Então, assim, o dom de línguas é uma possibilidade na busca por enchimento do Espírito, mas não é a única. As pessoas podem receber dons de sabedoria, dons de discernimento, dons de curar, dons de misericórdia, muitos outros dons, que são todos dons dados pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo e para a ministração do serviço. Ok? Por enquanto não chegou mais nenhuma. Olha só, o pessoal está bem tranquilo hoje. Ninguém está com dúvida. Que coisa, hein? Mas tudo bem, não tem problema não. É porque a gente vem repetindo conceitos aqui para vocês fixarem bastante os conceitos. Se não há mais pergunta, Valdir, a gente já volta ao conteúdo, porque tem bastante conteúdo. É só bom que a gente ache... já voltamos. Ok, vamos adiante, então. Nós estamos vendo todas essas coisas porque a gente já vai entrar com mais força no livro de Atos e a gente só vai entender o livro de Atos se a gente tiver a compreensão primeira da pessoa do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo. É isso que nós chamamos o ministério do Espírito Santo. O que ele está fazendo no mundo, o que ele já fez e o que ele está fazendo. É a obra que ele vai completar nos seres humanos e na criação de Deus, tá bom? Então vamos entender agora o que é o fruto do Espírito. É uma das coisas mais importantes como obra do Espírito Santo. E é fundamental que a gente compreenda bem o que nós vamos ensinar agora. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aqui, o Jefferson está dizendo aí alguma coisinha. Lê aí para a gente, Valdir. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é só uma observação que ele está fazendo, me parece. Isso, ele entendeu o seu posicionamento sobre esperar um pouquinho, né, para explicar o ponto de vista dele. Ele falou que era só para ele poder se orientar nas leituras dele. Claro que sim. O Jefferson é também um estudioso da Bíblia Sagrada, especialmente da doutrina do Espírito Santo, e quando nós formos explicar aqui, eu vou pedir, inclusive, a participação dele, que é muito importante. Obrigado por nos lembrar, Jefferson, e vai ser muito importante a gente estudar juntos sim, tá bom? Então, vamos lá. O fruto do Espírito. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gálatas 5:22. Gálatas, capítulo 5,
verso 22, para a gente entender o fruto do Espírito. A primeira coisa que nós precisamos entender é que fruto aqui é símbolo de resultado. Por exemplo, o fruto da laranjeira é a laranja. Então, o resultado da laranjeira, desculpa, é a laranja. Então, o fruto do Espírito é o resultado de se andar no Espírito, de se relacionar com o Espírito. Daí a maior importância de a gente entender a compreensão, ter a compreensão do que é o fruto do Espírito. E a Bíblia, em Gálatas 5:22, revela que as pessoas que andam no Espírito, que têm intimidade no Espírito, que buscam ser cheias do Espírito, que buscam a plenitude do Espírito, elas revelam 9 virtudes. O conjunto dessas 9 virtudes é chamado de fruto do Espírito. Veja que é no singular, é o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito. Porque são várias virtudes que têm que aparecer juntas. Elas não podem ser separadas. Nós vamos começar a falar cada uma delas, e na vida de um cristão que busca a plenitude do Espírito, tem que aparecer. Elas vão crescendo. Mas uma pessoa não pode ter a virtude 1 e não ter a virtude 4. Não, isso não pode acontecer. Porque isso indica que a vida não está crescendo em santidade. Então, o fruto do Espírito são as virtudes do Espírito que nos são incutidas, internalizadas em nós, como resultado de um relacionamento com o Espírito. Vamos ver em Gálatas 5:22. Valdir, você consegue puxar aí? Eu não sei se você consegue pôr na tela. Se você conseguir... Sim, estou só achando a versão aqui. Tá bom, tá bom. Pode ser tanto a NVT como a NVI, uma das duas para nós é suficiente. É bom que a gente vá indicar aqui, para que a gente olhe no próprio texto bíblico, para não gerar dúvida em nós. E quando nós falamos, então, quando a Bíblia fala de o fruto do Espírito, ela está fazendo como é que eu vou chamar aqui? Uma contraposição às obras da carne. Quem vive a vida morta, ou seja, uma vida não liberta pelo Espírito, produz as obras da carne. E quem nasceu do Espírito, produz o fruto do Espírito. Então, vamos lá, Gálatas 5:22. Mas o Espírito produz este fruto. Percebe que está no singular e não no plural? Este fruto. Qual fruto? Olha, virão 9 virtudes aí. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito é um só, mas ele aparece em 9 virtudes, que são essas 9 virtudes que apareceram aqui em Gálatas 5:22. Como que é isso? É mais ou menos como uma mexerica. É um fruto só, mas lá dentro tem vários gomozinhos. Esses gomozinhos são as virtudes aqui. Então, o fruto do Espírito é o resultado da gente andar no Espírito, se relacionar com o Espírito. Nós já aprendemos que relacionar-se com o Espírito envolve 3 ações: a oração contínua, a leitura devocional da Bíblia e o relacionamento na comunhão da igreja. Essas 3 coisas, essencialmente, vai nos ajudar a desenvolver o fruto do Espírito. Então, nós vamos agora estudar. Olha só, Paulo continua dizendo, não há lei contra essas coisas. Em outras palavras, se você viver no Espírito e desenvolver o fruto do Espírito, a lei não tem mais poder sobre você, porque você está cumprindo a lei. É nesse sentido que não há lei contra essas coisas. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos entender agora, voltando à nossa telinha, a gente vai entender melhor o significado, então, do fruto do Espírito. Voltando, então, ao nosso comportamento de tela. O fruto do Espírito, então, são as virtudes do Espírito que não são internalizadas, incutidas, como o resultado de um relacionamento com o Espírito. E essas virtudes, elas são o resultado
da gente andar no Espírito. Assim como o salário é o fruto ou o resultado do trabalho de alguém, ou seja, você trabalha 30 dias. E qual é o resultado? Qual é o fruto disso? O fruto é o seu salário. É a mesma ideia. Então, as virtudes ou os frutos são resultado de a gente andar no Espírito, de se relacionar com o Espírito. E aí, Gálatas 5:22 vai nos dizer que o fruto do Espírito é composto por 9 virtudes. Vamos entender. Primeiro, amor. Amor aqui não é apenas um sentimento. Amor aqui é uma capacidade de tomar uma decisão de fazer o bem. Isso é amor. É uma capacidade ou é um compromisso de priorizar. Isso é amor. Amor, alegria e paz. Eu dividi em 3 grupos para a gente entender bem. Porque esse primeiro grupo, amor, alegria e paz, são todas características do relacionamento nosso com Deus, com a Trindade. Esse amor não é o amor humano, é o amor de Deus. Quem se relaciona com o Espírito Santo recebe, vive, é encorajado por esse amor. Qual amor? De Deus. É aquela compreensão, aquela certeza. Eu sou amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Essa consciência e essa certeza só pode vir para aqueles que se relacionam com o Espírito Santo. Então, é a primeira característica. A segunda, alegria. Também não é alegria humana isso. Porque a alegria humana não é possível em todos os momentos da vida. Mas a Bíblia vai ensinar que a alegria do Senhor é a nossa força. É a capacidade de sentir alegria mesmo no meio da tristeza, mesmo no meio da perda. Por quê? Porque nós confiamos na ressurreição, porque nós confiamos que Deus está redimindo o mundo, nós confiamos que o mal terá um final, nós confiamos na nova criação, e isso que é a alegria dada pela confiança no Senhor, enche o nosso coração de esperança. Então, é essa alegria e é esse amor. Em terceiro lugar, paz. Também não tem a ver com paz humana, não tem a ver com que você está sem nenhuma dificuldade. Não é isso. O que a Bíblia ensina é que a paz de Deus será o árbitro do nosso coração. O que significa isso? Que é absolutamente impossível ter paz de Deus no meio de uma guerra. Muitos cristãos viveram e vivem uma luta sem trégua. E alguém olharia e falaria assim para ele, mas como é que essa pessoa consegue? Pois é, porque Deus incutiu no coração deles uma paz que sustenta eles no meio das suas guerras. É isso que significa. E isso tudo é fruto do relacionamento com o Espírito Santo. Então, amor, alegria e paz. Amor de Deus, alegria do Senhor e paz de Cristo. É relacionamento com a Trindade. Agora vamos ao segundo grupo. O segundo grupo é paciência, amabilidade e bondade. Agora nós estamos falando do relacionamento com o próximo, com as pessoas. O primeiro grupo é relacionamento com Deus. O segundo grupo é o relacionamento com o nosso próximo, no nosso dia a dia. Então, a evidência de que nós somos cheios do Espírito Santo é que nós começamos a crescer em paciência. Paciência com o próximo. O que é paciência? É a capacidade de esperar pelo momento certo. Isso é paciência. É não decidir de supetão, é não querer que as pessoas funcionem do seu jeito na mesma hora. Isso é fruto do Espírito. Ninguém tem paciência se não se relacionar com o Espírito Santo. Quando a gente se relaciona com o Espírito Santo, a gente vê que ele está trabalhando em nós, está trabalhando no outro. Então, quando o outro falha com a gente se lembra. O Espírito Santo não terminou ainda a obra nessa pessoa, eu preciso ter paciência com ela. Assim como ele tem paciência comigo. Isso é uma obra do Espírito Santo. Segunda característica, amabilidade. Ser amável com os outros. Amabilidade, a gente poderia chamar de docilidade. Pessoas cheias do Espírito Santo não podem ser amarguradas, não podem ser amargas,
Não pode ser ranzinzas. Se uma pessoa está sendo assim, ela não desenvolveu o fruto do Espírito Santo. Porque as pessoas que receberam, que estão crescendo no fruto do Espírito Santo, são pessoas cujas palavras provocam bondade, não maldade. A Bíblia vai dizer que as nossas palavras são capazes de matar e são capazes de dar vida. Então, pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que têm a amabilidade no jeito de ser, no jeito de falar. E isso é fruto do relacionamento com o Espírito Santo. Em terceiro lugar, do segundo grupo, é bondade. Quem é cheio do Espírito Santo sempre trabalha com a possibilidade da bondade em si e nos outros. Pessoas cheias do Espírito Santo, primeiro acreditam nas pessoas. Pessoal, acho que caiu a internet do Manu. Vamos ver se ele volta. Vamos dar um tempinho. Pessoal, caiu a internet do Manu, ele tá voltando já, tá? Bom, agora, estão me ouvindo de novo, pessoal? Teve uma queda aqui, mas já estamos de novo aqui. Eu acho que sim, né? Tá tudo certo, pode continuar. Valdir está me ouvindo bem, né? Sim, pode continuar. Legal. Então, gente, como eu estava dizendo, bondade é essa disposição de acreditar nas pessoas e de fazer o bem e de esperar o bem das pessoas. Pastor, mas se isso não acontecer? Bem, Deus é o nosso juiz. É Ele que vai julgar isso. Então, porque quando a gente tenta julgar pela nossa própria vontade, a gente comete injustiça e a gente comete vingança. Então, as pessoas que são cheias do Espírito andam em paciência, crescem em amabilidade e bondade. 3 características do relacionamento com o próximo. Isso nos leva ao terceiro grupo. Qual é o terceiro grupo? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Primeiro grupo, amor, alegria e paz, diz respeito ao relacionamento nosso com Deus. É o amor de Deus, é a alegria do Senhor e a paz de Cristo. Segundo grupo, paciência, amabilidade e bondade. É o nosso relacionamento com o próximo. Crescer em paciência, crescer em amabilidade e crescer em bondade. Agora vem o terceiro grupo, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diz respeito ao nosso relacionamento interior, conosco mesmo, psicológico, ok? Então, as pessoas que estão cheias ou buscando ser cheias do Espírito Santo, elas desenvolvem fidelidade. Fidelidade é a capacidade de não ser falso. Olha isso. Fidelidade é a capacidade de não ter 2 caras. Fidelidade é a capacidade de não ter um caráter assimétrico ou falhas de caráter. É isso que é fidelidade. Pessoas que buscam ser cheias do Espírito Santo vão tendo um caráter santificado, vão sendo uma pessoa íntegra, uma pessoa no trabalho, na igreja, na família, aonde ela estiver. Porque o Espírito Santo habita ela e está transformando, tornando ela uma pessoa cada vez mais fiel. Ela está se tornando a imagem de Jesus Cristo. Então, fidelidade é simetria de caráter, é caráter confiável.
Portanto, é uma coisa interior. Segunda, mansidão. É bom que a gente compreenda bem o que é mansidão. Mansidão tem pouco a ver com uma ideia popular do que a maioria das pessoas acham. As pessoas acham que mansidão, uma pessoa mansa, é aquela que tem sangue de barata, é aquela pessoa que as pessoas fazem joguinho dela. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Mansidão, conforme a Bíblia, é uma pessoa, um caráter, é uma característica do interior de alguém. Portanto, ter mansidão na Bíblia é ter as emoções sob controle. É isso. Ser manso como Jesus. Quem era Jesus? Aquele que tinha as emoções sob controle. Aquele que usava a inteligência emocional ao seu favor. Jesus tinha pleno domínio das suas emoções. Ele sabia rir, sabia chorar, sabia sentir raiva, inclusive. Ele sabia usar todas as suas emoções de forma correta. Isso é ser manso. Portanto, é uma característica daqueles que buscam ser cheios do Espírito Santo. E, claro, naturalmente, a terceira é domínio próprio. É ter domínio de si mesmo. A Bíblia vai dizer que é melhor uma pessoa, é mais fácil uma pessoa dominar uma cidade inteira do que dominar a si mesmo. Daí a indicação de quanto não é fácil ter domínio de si mesmo. Falar na hora certa, falar a coisa certa, agir de forma correta, agir no modo certo, não ficar explodindo. Tudo isso é resultado de andar no Espírito e ser cheio do Espírito. Então, nós estudamos os 3 grupos. Agora, olha o resuminho que está embaixo. Olha que interessante. Primeiro, o relacionamento espiritual, ou seja, um relacionamento com Deus. O resultado disso é amor de Deus, como certeza de que somos filhos amados de Deus, a alegria do Senhor, que é a nossa força, e a paz de Cristo, que excede qualquer entendimento, porque é possível ter paz no meio da guerra. Segundo, fala de um relacionamento social. É o nosso relacionamento com o próximo. Nós precisamos crescer em paciência, esperar que o Espírito Santo termine a sua obra que está fazendo nas pessoas, com amabilidade, palavras doces, palavras de encorajamento e bondade, a capacidade de fazer o bem, esperar o bem e não julgar. Terceiro lugar, o relacionamento pessoal, interior, psicológico, que nos leva a crescer em fidelidade, não ter 2 caras, 2 caráteres, ser uma pessoa íntegra, única, ter mansidão, ou seja, ter as emoções sob controle, domínio próprio, ter as ações sob controle, ok? É isso que significa desenvolver o fruto do Espírito e ser maduro espiritualmente. E o fruto do Espírito, eu vou enfatizar aqui, o fruto do Espírito, através das 9 virtudes, é a principal evidência de alguém que está sendo maduro espiritualmente. Alguém que está caminhando. Então, não são os dons espirituais, não são as coisas extraordinárias, não é falar em línguas, não é dons de cura, não é nada disso. A gente vai ver que tudo isso pode acontecer sem que o caráter esteja sendo santificado. A santificação da vida e do caráter, ela passa por desenvolver o fruto do Espírito. E essas 9 virtudes são a principal indicação de que o Espírito está habitando dentro de nós e nós estamos crescendo no Espírito. Ok? Isso nos leva ao 8º ponto. Os dons. Esse eu vou precisar um pouco mais de tempo. Então, deixa eu confirmar que hora que nós temos. Giz, você pode confirmar para mim? Que hora que nós temos? 9h30. Então, vamos lá. Valdir, já vamos abrir para algumas perguntas, porque a questão aí que envolve o fruto do Espírito, eu acho que pode gerar muitas dúvidas. Porque é um assunto um pouquinho mais amplo, antes da gente entrar nos dons espirituais, que vai ser o tema da próxima aula, na verdade, que também é um tema denso. Então, se tiver perguntas aí que ficaram para trás, ou que são dessas aulas, ou que são desse último assunto, fiquem à vontade, eu estou aqui para ajudar a vocês. Pessoal, quem tiver pergunta pode acenar e aí eu libero o microfone. Ou pode escrever no chat. Pode usar o chat, pode usar o WhatsApp e pode usar o microfone, tá ok?
Vamos lá. Normalmente, ó, um começa, daqui a pouco aí todo mundo vai junto aí. Vamos ver no bate-papo aqui, vamos acompanhando para ver se já está aparecendo aqui. A menos que todo mundo, a menos que a Ana Letícia, a Maria Clara, a Cris, olha, eu tô vendo esse povo todo aqui, lindo de Deus, a Josi, a irmã Sandrine, que está lá no Paraná, o Pedrinho Miguel, a menos todo mundo tenha clareza, não tem problema. Se todo mundo tiver muita clareza, o Elias, ó, a Rosângela, a Ju, o Robson, a Érica, o Maicon, a Raquel, Rita Rolim, a Cris, olha só, toda essa gente boa de Deus que está aqui. É. Parece que surgiu aí, né, Valdir? Isso, uma do Pedro Miguel. Vamos lá. Pergunta se cada um dos atributos do fruto do Espírito vem em quantidades iguais ou se pode ter um que vem mais que o outro na pessoa. Olha só, excelente pergunta, Pedrinho, excelente pergunta. Ó, duas coisas precisam levar em conta aqui. Uma pessoa que está crescendo no fruto do Espírito, ela tem que desenvolver necessariamente as 9 virtudes. Ou seja, ela não pode ter o amor de Deus e não ter mansidão, por exemplo. Isso é impossível. Ela não pode ter a alegria do Senhor, que é a nossa força, mas não ter domínio próprio. Não pode. Então, essas 9 características ou 9 virtudes, elas têm que estarem aparecendo, mas elas não são desenvolvidas necessariamente na mesma intensidade. Ou seja, pode ser que uma pessoa esteja numa intensidade maior desenvolvendo, por exemplo, a amabilidade, mas ela ainda não está desenvolvendo na mesma intensidade, por exemplo, paciência, ok? Então, pode ter intensidades diferentes, mas não pode estar ausentes. Então, isso é muito importante. Nós temos que crescer e aparecer as 9 virtudes. Mas a hora que elas vão aparecendo na nossa vida, elas podem estar um pouquinho mais, uma outra um pouquinho mais. Mas todas elas precisam estar presentes e sendo desenvolvidas, ok? Excelente pergunta essa. Tema do pastor Rogério. Vamos lá. Deixa eu abrir o microfone dele. Boa noite, mano. Boa noite. Boa noite, Rogério. Mano, essa questão de domínio próprio, paciência, os frutos do Espírito. Por exemplo, depois de um dia de trabalho, eu tô voltando para minha casa e essa questão de trabalhar no trânsito, dia a dia, tem hora que você perde a paciência. É verdade. Você está entendendo? E como é que eu vou deixar de ter o fruto do Espírito ou ter o fruto do Espírito, mas tem hora que falta paciência. Então dá vontade, sabe, de pegar pelo pescocinho alguém, assim, né, Rogério? né? Na natureza carnal, se manifestar, entendeu? Então, me explica um pouco melhor essa questão, porque eu acredito que o Espírito de Deus está gerando em mim os frutos, mas tem hora que eu peço licença para ele e tá entendendo como é que funciona? Então, eu acho que não é só comigo que acontece. Não, com todos. É isso. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Rogério, a sua pergunta é muito, muito boa, porque ela faz parte dos nossos desafios, de todos nós, não é só você, não. Alguns trabalhos, principalmente, são mais estressantes e levam a gente a ter contato com essas provações, mas todos nós passamos. Rogério, desenvolver o fruto do Espírito, eu estou lembrando aqui que é sempre o fruto. Aí, quando a gente fala das virtudes, então a gente fala as virtudes do fruto. O fruto é um só. Na verdade, o fruto do Espírito é o amor. É que o amor se expressa com alegria, paciência, bondade, domínio próprio, né? Mas Paulo explicou didaticamente assim, são 9 virtudes do fruto do Espírito. Como é que a gente vence situações como essa? Rogério, dos desafios, de gente mal educada conosco, do trânsito. Rogério, a Bíblia só nos dá um caminho para isso. A busca por ser cheio do Espírito Santo, desenvolver o fruto do Espírito,
é um caminho que a gente precisa das disciplinas espirituais. Principalmente 3 delas, Rogério. Principalmente. A primeira delas, oração. Se a gente não orar, nós vamos ser engolidos pela nossa natureza humana. Todos os vícios da nossa natureza humana, elas vão nos engolir. E a gente jamais vai ter domínio próprio. Lembra que Paulo falou assim, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, eu só posso viver essa nova vida se eu estiver sob oração. Senão, jamais eu vou conseguir viver essa nova vida. Mas não é só a oração, é também a palavra de Deus devocional. Eu preciso ler, ouvir. Hoje nós temos um recurso muito importante, que é conseguir ouvir a Bíblia Sagrada a partir de aplicativos. Então, eu indico fortemente, se você tem um tempinho, você está trabalhando e consegue ter um fone de ouvido, ouça a Bíblia Sagrada. Ouça trechos inteiros da Bíblia Sagrada. Isso vai gerar em você um poder espiritual, para que quando você estiver diante da provação, você tenha um poder espiritual para resisti-la. Sem isso, não vão resistir. Sem isso, a sua natureza humana caída vai manifestar as obras da carne que estão em oposição ao fruto do Espírito. As obras das carnes estão de um lado, o fruto do Espírito do outro. Se nós... É por isso que a Bíblia vai mandar a gente orar sem cessar. Orar não é só um ato formal da gente dobrar os joelhos na nossa cama ou num ambiente de culto, não. É espírito de oração, é orar em espírito. Senhor, eu vou começar o meu dia. Vai ter muitos desafios, vai entrar gente difícil aqui no meu táxi ou no meu local de trabalho. Me ajuda, Senhor, me ajuda, porque eu sei que a minha natureza humana vai querer se mostrar, mas eu não vivo mais para mim mesmo, é o Senhor que vive em mim. O Espírito Santo está trabalhando em mim, eu estou em obras. Então, me ajuda a vencer esses desafios. Isso é espírito de oração. Por isso que em Tessalonicenses nós vamos ser informados. Orai sem cessar. Sem cessar. Por quê? É um estado, é um estilo de vida, é um estado de espírito. Sem isso, jamais, jamais a gente vai conseguir ter domínio próprio. Então, 3 coisas, Rogério. Estado ou espírito de oração, leitura devocional ou escutar a Bíblia Sagrada, e terceiro, reunir-se regularmente com a igreja. Isso é fundamental. É por isso que uma pessoa não pode ficar sem frequentar a igreja, porque a comunhão revela o quanto nós dependemos do corpo de Cristo. A gente ouve a palavra, ouve os louvores, abraça pessoas, se encoraja, ouve testemunhos. Tudo isso faz com que o Espírito gere em nós esse fruto que é domínio próprio, que é mansidão, que é ter controle das emoções e controle das ações. Então, Rogério, o único caminho possível para ser cheio do Espírito e manifestar o fruto do Espírito é a oração como estilo de vida, a leitura devocional da Bíblia e a comunhão com os outros irmãos. O que mais, Valdir? Tem uma da Maria Clara, referente ao último slide, sobre relacionamento espiritual, social e pessoal, né? A divisão do fruto do Espírito. Ela pergunta se o amor, a alegria e a paz, que estão relacionados no relacionamento espiritual com Deus, se eles também podem acontecer entre a pessoa com ela mesma e com outras pessoas. Ou se somente com Deus. Muito, muito boa pergunta. Clarinha, pode, mas ela sempre resultado desse relacionamento com Deus e não a causa. Deixa eu explicar melhor. Claro que quando nós ganhamos a consciência que somos filhos de Deus e o amor de Deus nos leva a essa certeza, este amor, quando eu sei que eu sou um filho amado de Deus, vai fazer eu amar as pessoas também. Mas veja, essa é a causa, ou melhor, essa é a consequência. A causa é que o amor de Deus vive em mim. Então, isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque o amor de Deus nunca vai falhar, nunca. Mas o meu amor pelas pessoas pode falhar. Então, por isso que eu estou dizendo, a causa é o amor de Deus. E a consequência é o amor pelas pessoas.
A mesma coisa a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria que vem do Senhor nunca vai falhar, nunca. Mas a minha alegria humana em relação às coisas e às pessoas, ela pode falhar. É por isso que, primeiro, eu preciso estar ligado espiritualmente à Trindade, a Deus, para receber essa alegria que gera força em mim. Para que, gerando força em mim, eu seja capaz de também ter alegria nos relacionamentos humanos. A mesma coisa, ó, amor, alegria, paz. O fato de eu ser comunicado que Jesus Cristo me salvou, ele está me protegendo, o maligno não pode me tocar mais, mesmo estando no meio da tribulação, eu sinto paz, que é a paz de Cristo. E claro que isso deve me levar à paz nos relacionamentos com as pessoas. Mas nem sempre eu consigo ter paz num relacionamento com todas as pessoas. Com Cristo, sim, mas com todas as pessoas, não. Então, essa paz com as outras pessoas não é a causa, é a consequência de eu ter paz com Cristo. Ok? Mais alguma, Valdir? Não, mano, acho que, pelo menos aqui no chat, não. Olha que beleza. Olha que beleza, então. Quer dizer que a Letícia, que está aí, não tem nenhuma pergunta. Quer dizer que a Josi, que a irmã Rose Sandrine, irmão Antônio, gente querida de Deus. A gente está querendo fazer uma pergunta ao vivo aqui, ó. Ao vivo e a cores, enquanto vocês estão aí refletindo. Vamos lá. Como que as pessoas não cristãs, que não buscam o Espírito Santo diariamente em oração, na palavra, então elas não se enchem diariamente do Espírito, como que elas produzem o fruto do Espírito? Porque nós encontramos não cristãos que têm paciência, que têm bondade, que têm alegria. Queria que você me explicasse. Olha só, pergunta difícil. Só pergunta difícil. O aniversariante do dia está fazendo essa pergunta bem fácil aqui para responder. Ao vivo, na plateia, né? Eu acho que eu vou ter que pedir a ajuda do Rogério e do Jefferson, que estão aí. Se eles quiserem, pode responder essas daí. Quer, Rogério? Pode nos ajudar, ô Jefferson? É a graça comum. Olha aqui, a Rosinha está falando, boa pergunta. Se o Rogério e o Jefferson quiserem fazer intervenção, ou qualquer outro irmão, podem. Aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos tentar... Olha aí, tá o Jefferson. Jefferson, eu não estou ouvindo você. Abre o microfone. Eu estou vendo ele bater palma ali. Abre o microfone, Jefferson. Não estou ouvindo você, nem o Rogério também, ó. Pode falar aí. Parabéns para você. Parabéns para você? Entendi agora, tá certo. Tá falando parabéns para você. Rogério, pode desabilitar habilitar o microfone. Tá, Rogério, pode desabilitar o seu microfone. Aí, agora eu tô te ouvindo. Manu, é o seguinte. Ah. Eu louvo a Deus que você é o nosso pastor e que responde todas as perguntas, entendeu ou não? Então eu vou ficar em espírito de oração para que o Senhor te ilumine para você responder. Jefferson, é isso aí, Jefferson? Olha só. Tá bom, meus irmãos, vamos lá. Ó, a pergunta da Giz é, como é que as pessoas que não passaram pelo novo nascimento, elas podem também manifestar algumas características que são boas, importantes, pessoas serem amáveis, bondosas, educadas. Olha só, isso nos leva a explicar de dois modos essa questão. Primeiro de tudo, nós vamos estudar aqui uma das manifestações da obra do Espírito Santo é a graça comum, ou seja, a bondade de Deus que é derramada sobre a sua criação de tal forma que ela vaza ou extravasa para além da igreja. Ela extravasa pelas pessoas que são criaturas de Deus. Elas não receberam ainda o novo nascimento, mas elas são criação de Deus. E elas também desfrutam das coisas boas que Deus dá. Nós vamos estudar um pouquinho com mais ênfase isso, mas isso é o suficiente para que pessoas consigam ter alguma disciplina. Por exemplo, pessoas que são disciplinadas, elas podem manifestar, por exemplo, ser pessoas educadas. Elas podem manifestar características como ser amáveis, ser pessoas, digamos assim, pessoas que são agradáveis, né? Pessoas que, por treinamento do seu próprio caráter,
pode ser pessoas que têm, assim, mais disciplina no seu caráter, gostam da verdade, mas tudo isso tem a ver com uma disciplina pessoal que na hora das dificuldades pode falhar. Por exemplo, uma pessoa pode ter assim uma disciplina de vivência, como esse segundo grupo que tem a ver, por exemplo, com paciência, com amabilidade e com bondade. Mas veja, uma pessoa que é treinada para ter paciência, ela sempre vai achar que a paciência dela tem limite. Qual é o limite? O limite é ela quem dá. Agora, aquele que tem o fruto do Espírito, a base da paciência dele não é a própria pessoa, é o próprio Deus. Ela vai pensar assim, olha, que nasceu de novo. Deus tem paciência comigo. E eu vivo pecando, e ele vive me perdoando. Inclusive, as coisas que eu disse que não ia fazer, acabo voltando a fazer. E ele me perdoa sempre quando eu me volto para ele com arrependimento. Então, assim como Deus tem paciência comigo, eu tenho que ter paciência com as outras pessoas. Veja que a base da paciência é outra, é Deus. É o que Deus faz em relação a nós, e não eu mesmo. Então, esta é a diferença. Uma pessoa que ainda não nasceu de novo, ela pode ter algumas disciplinas e que pode ajudá-la, mas uma hora ela não vai conseguir. Por exemplo, uma pessoa, mesmo que seja bem disciplinada, ela nunca vai entender que ela pode ter paz no meio de uma guerra. Você vai perguntar para ela, ela falou, não, ó, o que eu estou fazendo aqui é resistindo, porque eu tenho alguns treinamentos e eu estou tentando resistir, mas dizer que eu estou em paz, eu não estou. Agora, uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, ela fala assim, ó, eu sei que está tudo em guerra ao meu lado, mas o Espírito Santo está me mantendo em paz, dizendo que tudo isso vai passar, dizendo que Deus me ama e que eu estou sendo guardado e que os anjos do Senhor acampam ao meu redor e que estou sendo levado a ser como Jesus Cristo e eu tenho o penhor do Espírito e o selo de que eu vou viver a ressurreição e eu vou viver a nova vida, a nova criação. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Então, aí respondendo assim de forma mais objetiva, uma pessoa pode ter disciplinas próprias, mas jamais terá esse relacionamento com o próprio Deus, que gera amor, alegria e paz, que excede o entendimento humano. Então, Deus é sempre a referência, e não eu, ser humano, sou a referência. Ok? Mais alguma? Tem uma da Josiane Trajano, do Liberal. Vamos lá, Josi, eu provoquei você, agora veio, hein, Josi? Pode fazer. Não, antes de entrar Pois é. Antes de entrar na pergunta dela, só queria, ainda nessa última da Giz, surgiu uma dúvida minha. Vai lá. Então, se o gerador e a motivação da pessoa não cristã que expressa, pelo menos visivelmente, essas expressões aí do fruto do Espírito, então não pode ser considerado como fruto do Espírito. Então, é uma questão... Não, elas são obras da graça comum de Deus. Deus dá possibilidades. Graça comum, um dos conceitos da graça comum, Valdir, é Deus refreando o mal no mundo. Uhum. Como é que Deus refreia o mal no mundo? Uma das formas é fazendo que seres humanos ainda não redimidos sejam também capazes de apresentar coisas boas. Certo. Ok? Uhum. Então, não é fruto do Espírito, é fruto da graça comum de Deus. Fruto do Espírito só pode revelar e demonstrar aqueles que passaram pelo novo nascimento e receberam o dom do Espírito, ou seja, o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar dentro deles. E a partir desse relacionamento, ele manifesta essas virtudes. Obrigado. Desculpa, Josi, por ter atravessado a sua pergunta. Pode perguntar. Imagina. Boa noite. Boa noite. Não, eu acho que a minha pergunta, acho que meio que já foi respondida, porque era a respeito das boas obras, as obras de justiça, que elas são decorrentes das pessoas que já foram batizadas no Espírito. Exatamente. E aí eu me perguntei a respeito das pessoas que não foram batizadas no Espírito, mas que também fazem boas obras. Então, a resposta é semelhante, Josi. Entendeu? Eu entendi. Porque como Deus é bom, e a sua bondade não estende-se só à igreja
e aos redimidos. Ela se estende a toda a sua criação. E o nome disso é graça comum. A graça que nos salva é chamada de graça salvífica, ou graça salvadora, que é baseada no que Cristo fez. Quando nós cremos no que Cristo fez, essa justiça é atribuída a nós. Então, nós passamos a ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Como fruto desse relacionamento, nós manifestamos o fruto do Espírito. Agora, as pessoas que não nasceram do Espírito ainda, elas não têm esse relacionamento com o Espírito Santo. No entanto, elas também são filhas de Deus no sentido de criaturas. E Deus dá a elas a possibilidade de manifestar o bem. É assim que Deus refreia o mal no mundo. O nome teológico para isso é graça comum. Bondade de Deus a toda a sua criação. Obrigada. É por isso que um não cristão, um não redimido, é capaz de fazer coisas boas também. Ok? Acho que não tem mais nenhuma. Que legal, que legal. Isso quer dizer que a gente está caminhando bem e que a partir da próxima aula, então, gente, se alguém quiser ainda vai fazendo, eu só vou adiantar. A próxima aula nós vamos estudar os dons espirituais. Aí vai surgir muita dúvida também. E é um assunto um pouquinho longo. Então, nós vamos começar. Se vocês quiserem se adiantar, vocês podem ler 4 grupos de textos da Bíblia Sagrada, que vai ser muito importante. Então, vamos lá. Vocês podem ler 1 Coríntios, capítulos 12 e 14. 12 e 14. 1 Coríntios 12 e 14. É uma das listas de dons. Ok? O outro grupo, vocês podem ler Efésios 4. Efésios, capítulo 4. O outro grupo de dons está em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Então, Romanos, Coríntios e Efésios. E tem mais um aqui, deixa eu ver, tá num dos slides, tem mais um texto. Eu vou fazer o seguinte, não estou me recordando agora o quarto, mas está no nosso slide aqui, depois nós vamos colocar no grupo. Se vocês quiserem já adiantarem essa leitura e continue lendo Atos, porque a gente só ainda não entrou para a gente dar esse suporte bíblico e teológico primeiro, porque aí nós vamos ler Atos à luz de todo o ensinamento da pessoa e da obra do Espírito Santo. A nossa mente vai se expandir e vai abrir, tá bom? Então, se vocês puderem adiantar essa leitura, vai ajudar muito na compreensão, ok? Valdir, eu acho que se não chegou nenhuma pergunta aí, a gente vai encerrando por hoje. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a família de vocês, dê uma noite de descanso e um dia amanhã produtivo, abençoado, e é sempre um prazer, uma alegria enorme a gente estar juntos aqui no nosso curso Ministério do Espírito Santo. Lembrando a vocês que a pedido de alguns irmãos, nós vamos estender o curso, porque tem muito conteúdo ainda. A gente ia parar na 3ª semana de dezembro. Agora a gente não vai parar, a gente só vai dar uma pausa e depois a gente retorna lá pela 2ª, 3ª semana de janeiro para a gente continuar estudando esse curso. Deixa eu adiantar para vocês, se há interesse de vocês, antes desse curso nós estudamos a pessoa e a obra de Cristo nos Evangelhos. Então, um grupo aí de irmãos estudou esse tema, a pessoa e a obra de Cristo. Agora nós estamos estudando ou melhor, a vida e a obra de Cristo. Agora, nós estamos estudando a pessoa e a obra do Espírito Santo. Mas vocês estão aprendendo que o Deus da Bíblia é uma trindade. Está faltando, então, a estudo do Deus Pai. E o Deus Pai, ele é revelado principalmente no Antigo Testamento. Então, o próximo curso nosso, depois de a pessoa e a obra do Espírito Santo, vai ser a pessoa do Deus Pai na antiga aliança. Como é que Deus prepara a nação de Israel para que ela seja um útero que vai trazer a criança Jesus Cristo ao mundo. Então, nós vamos entender como é que
Deus começa o seu processo de redenção no Antigo Testamento, a pessoa de Deus Pai. Só adiantando aqui por enquanto, tá bom? Que Deus abençoe vocês, uma boa noite a todos vocês, tenham um bom descanso e um dia abençoado no dia de amanhã. Um abraço. Tchau, fiquem com Deus.